Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistem e acompanham sempre nas meditações baseadas no presente diário, as meditações ou devocionais, tá bom? Também da palavra de Deus. Então, hoje nós estamos com o tema sugerido de ajuda. E o texto referido é o de Marcos, no capítulo 2, que diz assim sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoaram no seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Esse é um dos milagres extraordinários do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos chama a atenção é o aspecto da ajuda que aquele paralítico teve, porque, do contrário, ele jamais poderia ter ido ao encontro de Jesus. A ajuda é uma questão muito interessante, porque todos necessitam de ajuda, quer admitam ou não. Em um ponto da vida, todo mundo chega à conclusão que realmente precisa de ajuda. Somente sendo muito orgulhoso é que diz que não precisa da ajuda de ninguém, ou não recebe, ou não aceita, ou não admite a ajuda de ninguém. É preciso um caráter de muito orgulho e arrogância, porque todos nós somos interdependentes. De um certo modo, dependemos uns dos outros e precisamos, evidentemente, dos outros e de ajuda. Sempre a ajuda é sempre bem-vinda. Há os que sobrevivem sem ajuda o tempo todo, ou pelo menos procuram sobreviver sem ajuda de ninguém, mas, na verdade, a ajuda é necessária. Há certas pessoas que consideram o seguinte: tem ajudas que só atrapalham. E é verdade, a gente há de admitir essa realidade. Alguns vão ajudar e, ao invés de ajudar, complicam mais a situação e atrapalham. Mas aqui nós estamos diante de quatro homens que resolveram ajudar um que era impossibilitado, um paralítico, um doente, um enfermo, um inválido, um que não tinha absolutamente condições de se mover para ir ao encontro de Jesus, ao encontro da cura. Bom, primeiramente eu gostaria de considerar isso. Algumas pessoas que foram ao encontro de Jesus, outras pessoas que Jesus se deparou com elas e outras pessoas que não foram ao encontro de Jesus, mas foram levadas por outros ao encontro de Jesus, que é o caso desse homem, desse paralítico.
Não é? Agora, no versículo 5 do texto que acabei de ler, de Marcos, capítulo 2, é interessante porque diz assim, Jesus vendo-lhes a fé. Veja que o verbo está no plural, vendo-lhes a fé. Então, não era a fé do paralítico. Me parece que a fé aqui era especialmente daqueles que levaram o paralítico. Sabe lá que argumento eles tiveram, mas com certeza eles fizeram um esforço sobrenatural para levar aquele paralítico até a casa onde Jesus estava residindo, até a casa onde Jesus estava. A informação que nós temos dos evangelhos é que a casa estava tão aborroada de pessoas para ouvir Jesus, e Jesus estava dentro da casa, que do lado de fora não tinha possibilidade de ninguém entrar. Ainda mais um paralítico conduzido ou trazido na cama, ou trazido no leito. Era impossível. Então aqueles homens, de um modo muito engenhoso e sugêneros, eles subiram até o telhado da casa, no eirado da casa. E é bom lembrar também que as casas não são como as de hoje no mundo ocidental, mas elas tinham alguma aparência porque tinham teto. Então eles descobriram o lugar exatamente onde Jesus estava embaixo, destelharam, descobriram e fizeram o leito baixar até onde Jesus estava. Eu fico pensando naquela cena, quando as pessoas vão serem sepultadas, os coveiros normalmente transportam o caixão do defunto em cordas, abaixando até o solo, até o lugar onde ele deve ficar. Alguns semelhantes foi realmente o que aconteceu. E Jesus, diz a palavra de Deus, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, então, não era a fé exatamente do paralítico, mas era, no caso, a fé de todos. Quem sabe do paralítico também, mas pelo menos daqueles homens que enfrentaram inúmeras dificuldades para levar o paralítico até o Senhor Jesus Cristo. Quem era esse paralítico, nós não sabemos o nome, se tinha alguma familiaridade do paralítico com as pessoas que levaram, com aqueles 4 homens, também não sabemos. Isso, me parece, não é de tanta relevância, mas o que é de relevância é que aqueles homens decidiram ajudar a qualquer custo, a qualquer esforço. Eles subiram até o eirado da casa, destelharam e fizeram com que o leito abaixasse até onde Jesus estava. Bom, isso me leva a perceber que muitas vezes nós não queremos fazer nenhum esforço para ajudar uma pessoa necessitada. É bom a gente observar que quando é necessário, é bom realmente fazer esforço, pois aquele tipo de ajuda que não nos custa nada, não é uma ajuda significativa. Uma boa ajuda é a ajuda que custa algum esforço, que custa algum valor, que custa algo precioso, que custa tempo, que custa dedicação, que custa esforço, que custa alguma coisa. Não é? À medida do que custa esse ato de ajuda, torna-se, portanto, mais significativo. Por isso eu considero que esmola, no sentido de que é algo que não me faz falta, é algo que eu estou desprezando, é algo prescindível, esmola. Ou seja, não é nenhuma coisa absolutamente demais. Eu acho também isso interessante, as pessoas que têm essa mentalidade, às vezes, de levar uma contribuição para a igreja ou no culto, de alguma coisa que não lhe custa nada. Sobras, dinheiro. E muitas vezes os pais até passam esse tipo de ensino e de prática de que não custa nada, é alguma coisa que dá para os filhos as moedinhas, ou seja, as coisas sem valor. Eu fico cá pensando que é bom o ato dos filhos aprenderem a contribuir, mas é bom também que os filhos saibam que é alguma coisa de valor, é alguma coisa que custa, porque essa é a verdadeira ajuda, a ajuda que a gente faz que nos custa
alguma coisa que não custa nada, então não é uma ajuda realmente relevante. O assunto de hoje é ajuda e o texto básico é esse que nós estamos analisando rapidamente diante dos seus olhos e dos seus ouvidos também. E Jesus disse que viu a fé daqueles homens. Então Jesus disse, perdoados estão os pecados, falando para o paralítico, o que leva a crer que certamente aquela doença ou aquela enfermidade que não sabemos qual era do paralítico, era consequência de algum desatino, de algum pecado, de alguma coisa muito errada que ele deve ter feito. Agora, entre os ouvintes, havia algumas pessoas entendidas da lei, entendidas das escrituras, e disseram, mas que blasfêmia! Ele dizer isso, perdoar os pecados. Quem é ele? É Deus, porventura, para perdoar os pecados? Porque só Deus perdoa os pecados. Teologicamente, eles estão certos. Quem perdoa o pecado é Deus. Eles estão certos, sim. Mas é que eles estavam errados por não reconhecer que Jesus é Deus. Tá? Muitas pessoas vão a Jesus e não tem mudança nenhuma na vida. Não são transformados. Exatamente por não perceber que Jesus é realmente uma pessoa singular, que é o próprio Deus que se fez carne. É o Deus encarnado. É o Deus que veio buscar e salvar o perdido pecador. É o Deus do qual Paulo disse assim, ele veio buscar os perdidos pecadores e eu sou o principal deles. É muito bom quando a gente reconhece a nossa necessidade, fragilidade, a nossa dependência de Deus e põe a fé na pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus observou para aqueles que faziam esse arrazoamento e fez uma interrupção dizendo assim, vocês estão arrazoando? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados ou levanta, toma o teu leito e anda? Então, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, o Filho do homem, tem autoridade para essas coisas, eu ordeno ao paralítico, não apenas perdoados estão os seus pecados, mas levanta, toma o leito e anda, e vai para casa. E imediatamente isso realmente aconteceu e causou uma admiração em todos, e a boca dos escribas, dos homens que estavam arrazoando, ficou evidentemente emudecida e pasma diante desses acontecimentos. Bom, queridos, isto é para a gente analisar hoje a necessidade de dar ajuda, a ajuda que custa-nos alguma coisa. E também a gente perceber que Jesus tem a solução para os problemas e que a gente precisa vencer as dificuldades, ir a Jesus e não ter receio de se identificar com Ele e esperar dele a ajuda. Porque se podemos ajudar, muito mais ainda do que poder ajudar, nós necessitamos da ajuda do alto, da ajuda de Jesus. Que Deus abençoe. Até uma próxima meditação em nome de Jesus. Amém.